Hum. Estimado amigo ouvinte do programa Bíblia Responde, seja muito bem-vindo. Esperamos que esteja tudo bem consigo e com sua família e que esteja a ter também um dia maravilhoso. Este é o programa Bíblia Responde. Estamos no ar para mais uma edição e você já sabe que quem faz este programa é você. Por isso precisamos das suas contribuições, precisamos da sua ligação, precisamos que mandes para nós a sua dúvida para que, de acordo com as Sagradas Escrituras, o pastor Felipe Dumbe possa respondê-las. Eu sou João Salgueiro, estarei aqui junto com o pastor Felipe Dumbe para responder as suas perguntas. E você pode participar, bastando enviar a sua mensagem para o 923 89 21 77. Olha, a Rádio Adventos pensa em si. Aliás, tudo o que nós fazemos é dirigido inteiramente para o nosso estimado ouvinte. Você aqui vai saber sobre saúde, você aqui saberá sobre crianças no programa Candengue, Universo Candengue. Temos o Entre Mulheres, programa inteiramente para mulheres, ou de mulheres para mulheres. E temos o Mais Família. O Mais Família é o programa que retrata a vida social das nossas famílias, a vulnerabilidade, o que se precisa fazer para que se tenha uma família coesa. Tudo isso você acompanha aqui no programa. Tudo você acompanha aqui na 93.9, a Sintonia da Esperança. E também lembrar ao nosso estimado amigo ouvinte que tenha interesse em estudar a Bíblia Sagrada, nós temos disponíveis cursos bíblicos. Isso mesmo, nós temos cursos sobre Daniel e também Apocalipse. Caso você esteja interessado em participar, basta enviar a sua mensagem ou ligar para o 923 89 69 63. Pastor Felipe Dumbe, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Bíblia Responde. Como está à disposição? Olá, João. É muito bom estar aqui com você e uma saudação aos nossos estimados ouvintes. E, na verdade, eu estou bem e disposto para mais um bate-papo, para mais um estudo da Palavra de Deus com os nossos estimados ouvintes. E aí vocês já sabem que aqui você pergunta e a Bíblia responde. De fato. Então, pastor, nós vamos abrir as nossas Bíblias e convidamos também o nosso estimado amigo ouvinte ali onde estiver. Se estiver no seu local de trabalho, estiver diante de um computador, você acessar a Bíblia online. E se tiver o seu telemóvel, também pode abrir a sua Bíblia digital. E se estiver no táxi, igualmente pode nos acompanhar. E se estiver no táxi ou a conduzir, obrigado pelo carinho da sua audiência e contamos também com a sua contribuição neste nosso programa. E já assim, para nós começarmos com o nosso programa, pastor Felipe Dumbi. O Eduardo Cachambalele nos escreve a partir do Kazenga e pergunta o seguinte: em Apocalipse 16, versículo 13, fala das expressões boca do dragão, boca da besta e boca do falso profeta. Não é a mesma coisa? Ou como se entende? Ou como se entender? Apocalipse capítulo 16, verso 13. Verso 13. Ok. Vamos lá ler o texto bíblico. Como entender o Apocalipse 16, versículo 13? Vou usar aqui a versão a versão Almeida Revista Atualizada, segunda edição. Capítulo 16, verso 13, diz o seguinte: Enquanto isso... Então, ok, posso tomar a leitura? Pode sim, pastor. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Na verdade, qual é o nome da pessoa que perguntou, João? Eduardo Cachambalele. Ok. Nos escreve a partir do Kazenga. Ok. Eduardo Cachambalele, nós temos aqui uma falsa trindade em Apocalipse capítulo 16, verso 13. Uma falsa trindade de Apocalipse capítulo 12 a capítulo 13. No entanto,
essa falsa trindade, juntos, neste caso, eles formam a Babilônia do tempo do fim. E isso pode ser estudado também à luz do verso 19 do capítulo 16 em destaque. E tanto é que este verso, inclusive, transmite-nos a ideia de que a ruína dessa falsa trindade, aqui temos o dragão, temos a besta, inclusive, temos o falso profeta, a ruína é narrada não só por uma ideia dentro do próprio texto, mas até mesmo no capítulo 19 de Apocalipse, verso 20, e também no capítulo 20, verso 10. Porque no capítulo 19, verso 20, temos a ideia de que muito antes, nesse caso, muito antes da grande destruição, no sentido de que o diabo será queimado no fogo misturado com enxofre, juntamente com todos os ímpios pecadores, muito antes haverá um espaço antes para que o falso profeta seja destruído. Veja que o capítulo 19, aqui eu vou ler o verso 20, vai dizendo assim no verso 20: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, nesse caso, a besta e o falso profeta, o texto bíblico vai dizer, os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, nada mais do que isso. Agora, os espíritos aqui imundos, na verdade, vai representar... primeiro é que vai falar aqui de espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, essa expressão apenas transmite-nos a ideia de quão repulsivos são esses espíritos imundos diante dos olhos santos de Deus. Mas, pastor, a boca do dragão, boca da besta e o falso profeta, essas três entidades aqui referidas não é a mesma coisa? Essas três entidades, na verdade, eles trabalham em simultâneo. A besta não é o dragão? Não. A besta, o dragão, deixa aqui ser muito claro, para que os nossos estimados ouvintes possam realmente estar dentro. O que significa aqui? A besta, nesse contexto, vai exatamente referir-se ao catolicismo. Okay. Porque eu acho que o dragão é uma representação ao espiritismo. Já o falso profeta é exatamente uma representação do protestantismo que se apostatou da verdade. Então, temos aqui a besta representando... primeiro temos a besta representando o catolicismo, depois temos aí o dragão representando o espiritismo e o falso profeta representando o protestantismo, o protestantismo que exatamente apostatou-se da verdade. Ok, muito bem. Olha, pastor, até eu nem sabia disso. Ok. E eu acredito que é dúvida de muita gente. Então, portanto, nosso amigo ouvinte, não hesite. Caso tenha alguma dúvida, manda para nós. É muita gente que fica equivocada quando se fala do dragão, da besta. E aqui o livro de Apocalipse tem muitas representações. Ela retrata de muitas entidades, mas representadas em símbolos. Então, a Bíblia Responde é o programa que existe exatamente para esses esclarecimentos. E caso você queira saber mais, então nós temos o estudo da Bíblia, o curso de estudo bíblico que a Rádio Adventos proporciona aos seus estimados ouvintes interessados em participar desses estudos. A nossa próxima pergunta, pastor Felipe Gumbi, tem que ver com 1 de João, capítulo 5, versículo 16 a 17. O nosso amigo ouvinte Job do Rosário, abraços para si, Job do Rosário, e obrigado por escrever para nós. Ele
escreve o seguinte: como entender 1 de João, capítulo 5, versículo 16 a 17, quando fala sobre o pecado para a morte e pecado não para a morte? Quantos pecados existem? Na verdade, deixa eu ler o texto bíblico. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 16. 16. Verso 16, somente. 16 a 17. Diz o seguinte: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Verso 17. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. É o seguinte, João. Aqui nós temos a expressão pecado não para a morte, e temos a expressão pecado para a morte. O pecado não para a morte é uma referência à classe de pecados que podem ser perdoados pela pessoa de Deus. Ou seja, qualquer pecado que você, ao cometer, Deus pode lhe perdoar. Você vai confessar o pecado a Deus, você está arrependido, confessa o pecado a Deus, e ali Deus pode te perdoar. Qualquer classe de pecado que Deus pode perdoar. Agora, o pecado, este é o pecado não para a morte. Agora, o pecado para a morte é uma referência ao pecado contra o Espírito Santo. É o pecado imperdoável. Que Jesus... É a mesma coisa. É a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 12, verso 31 e 32, de que se alguém falar alguma coisa em meu nome, lhe será perdoado. Mas se for contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no porvir. Então, o pecado para a morte é o pecado contra o Espírito Santo. Muito bem. Esperamos então que o nosso estimado ouvinte, Jovem do Rosário, esteja a acompanhar o programa e então estar esclarecido quanto à sua pergunta. Nosso programa continua, 923 89 21 77. É o terminal para que você possa mandar a sua mensagem e participar deste programa. A nossa próxima pergunta, pastor Felipe Dumbi, começa assim. Olá, pastor Felipe Dumbi. Preciso que o pastor me ajude a esclarecer 1 de Coríntios 5, versículo 5. Quem escreve ou quem manda a mensagem é a Ana Cristina. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5. Ok. 923 89 21 77. Este é o contato para você participar do nosso programa. E caso o seu interesse seja estudo bíblico, 923 89 69 63 é o número disponível para você enviar a sua mensagem e solicitar o seu curso bíblico. Ok, João. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, diz o seguinte: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Bem, primeiro precisamos entender que Paulo escreveu aos irmãos em Coríntios. E na igreja de Coríntios havia inúmeros problemas, diversos problemas. Problemas de descrença, problemas matrimoniais, irreverência na ceia, desamor mútuo nos dons espirituais, havia desordem nos momentos do culto solene, e havia até mesmo inimizades, falta de unidade até dentro da igreja. Então, houve uma situação muito triste que estava ocorrendo dentro do contexto, se o estimado ouvinte ler todo o capítulo 5, vai perceber que um jovem da própria igreja em Corinto, que Paulo havia fundado, este jovem tinha um caso amoroso com a sua própria... o texto bíblico usa a expressão, deixa aqui no verso 1, vai dizer de que esse tinha uma relação com a mulher de seu próprio pai. E a expressão aqui, mulher de seu próprio pai, que aparece no verso 1... Nesse caso, pastor, a madrasta. Não é uma referência à mãe, mas sim à madrasta. Exato, é uma referência à madrasta. Mas
este jovem continuava exatamente de forma... Continuava possivelmente a exercer alguma coisa, alguma atividade na igreja em Corinto. E para piorar é que ninguém da liderança em Corinto falava alguma coisa. Então, quando a informação chegou até Paulo, isto possivelmente por parte de duas ou algumas mais pessoas que eram parte da igreja em Corinto, então Paulo deu uma recomendação, que é o verso 5, que Paulo disse: entregue a Satanás para a destruição da carne. Essa expressão entregue a Satanás, entregue o jovem a Satanás, já que estava tendo um caso amoroso com a própria madrasta e nenhum líder está falando nada, ninguém está falando alguma coisa, a igreja não se preocupa, entreguem este jovem a Satanás. Entregar a Satanás é uma expressão contundente, é uma expressão forte para que significa ou remover o membro da igreja ou disciplinar no sentido de aplicar uma disciplina por censura, ou uma disciplina por censura ou uma disciplina por remoção. Na verdade, são expressões semelhantes àquela que já apareceu há muito tempo nos manuais atrás, manuais da igreja, como eliminar a pessoa, ou cortar a pessoa, ou excluir a pessoa, excluir um membro do livro da igreja. Agora, quando vai dizer para a destruição da carne, não é exatamente uma questão de que o corpo da pessoa, a carne devia ser destruída, mas a expressão destruição da carne refere-se a expressa-nos a ideia de abandonar as tendências pecaminosas. Do mesmo indivíduo. Exatamente, do mesmo indivíduo. Para que venha a ter o arrependimento. Com certeza, João. E como entender aqui? A fim de que o Espírito seja salvo. Exatamente. A fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é exatamente... aqui o Espírito refere-se à própria pessoa. Isso de acordo com Gálatas 6, verso 18. Então, é preciso que a pessoa abandone aquela propensão, aquela tendência para o pecado, de cometer o pecado, para que quando Jesus voltar, esta pessoa seja salva. Então foi a recomendação de Paulo. Então podemos encontrar aqui um paralelismo, pastor, com o texto que diz que, no caso, a conversa que Jesus teve com o eunuco, importa renascer? Sim, sim, dá para relacionar muito bem. Dá muito bem. João capítulo 3. Exatamente. Muito bem, pastor. Então esperamos que a Ana Cristina esteja satisfeita ou a resposta tenha sido satisfatória. Este é o seu programa A Bíblia Responde e ele só é possível com as suas questões, com as suas perguntas. Mande para nós as suas dúvidas e também queremos aqui deixar o apelo a todos os nossos estimados ouvintes que procurem cultivar o hábito da leitura das Sagradas Escrituras. Não se desanime logo na primeira dúvida que encontrar e achar que a Bíblia é um livro cheio de equívocos. Não faça isso. Caso encontre algum equívoco, encontre alguma dúvida, existe o programa Bíblia Responde. Estamos aqui para responder às suas questões, aquelas dúvidas, não importa qual seja. Afinal, para Deus não existe nada que seja impossível. E a Bíblia responde a todas as perguntas que você tenha possivelmente alguma dúvida ou queira ter esclarecimento. A nossa próxima pergunta, quem faz, pastor Felipe Dumbi, é o Duarte Cachipepe. Estávamos à espera da sua pergunta. E ele começa assim. Apocalipse 1, versículo 5, diz que Jesus é o primogênito dos mortos. Como assim? Se antes dele já houve ressurreições? Essa é uma boa pergunta, João. Uma grande pergunta. Ok, vamos lá no texto bíblico, Apocalipse 1, 5. Ok. Apocalipse 1:5 vai dizendo: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos,
e o soberano dos reis da terra. É claro que, se nós falarmos aqui do ponto de vista cronológico, João, Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Afinal de contas, nós entendemos que Jesus veio 4.000 anos depois do pecado e ele nasceu, obviamente, no ano 4, antes da Era Comum, antes de Cristo, também assim pode-se referir. No entanto, no Antigo Testamento nós temos relatos de personagens que já ressuscitaram. Você sabe, um deles foi, nós falamos do personagem Moisés, por exemplo. Elias. Elias, na verdade, não passou pela morte, porque ele foi... Elias foi arrebatado. Exatamente. Mas temos então, Moisés. E houve também a ressurreição do filho, do filho da mulher que o profeta Elias, exato, ajudou a ressuscitar, exato. Exatamente. E depois então, também a além do mais, de Jesus, mesmo de Lázaro. depois do Novo Testamento, ou seja, no Novo Testamento, temos aí a pessoa de Lázaro, temos aí a outra figura da menina que Jesus ressuscitou, filha de Jairo. Exato, dentre outros. No entanto, quando Apocalipse 1, verso 5, fala de que Jesus é o primogênito dos mortos, primeiro é que precisamos tirar a ideia, de que seja no sentido cronológico. Não. Cronologicamente, já houve pessoas que ressuscitaram primeiro em relação à pessoa de Cristo Jesus. Agora, algo muito importante nós podemos afirmar é de que Cristo Jesus pode ser considerado como o primeiro. Mas como assim? Pode ser considerado como o primeiro a ressuscitar? Pode ser considerado como o primeiro, isto no sentido de que todos os que ressuscitaram antes e depois dele foram liberados dos ataques da morte só em virtude do triunfo da pessoa de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, e foram exatamente vencidos da morte por aquilo que Jesus fez ao sair lá do sepulcro. Então, neste caso, todas as outras pessoas que ressuscitaram tanto antes e depois de Cristo, estes só foram liberados pela própria pessoa de Cristo das ataduras da morte, só em virtude do triunfo de Cristo sobre o sepulcro. Então, nesse sentido, Cristo pode até ser considerado como o primogênito dos mortos. E se a expressão aparece na Bíblia, então não é porque é uma mentira, mas sim é uma verdade e sim pode ser considerado como o primeiro. Muito bem, pastor. Então, Duarte Gato Pepe, satisfeito com a resposta dada? Esperamos bem que sim. 923 89 21 77 está bem disponível. Estamos à espera que você mande também para nós a sua pergunta, aquela dúvida que tanto inquieta, aquela dúvida que o deixa com uma pulga, como soe dizer-se, atrás da orelha. Este é o programa A Bíblia Responde. Pastor Filipe Dumbi, vamos continuar. Devemos perdoar até 490 vezes, visto Jesus ter dito em Mateus 18, versículo 1 até 22, que até 77 vezes, ou seja, 70 vezes 7. Mateus capítulo 18. Ou seja, pastor, eu quero refazer a pergunta. De acordo com Mateus 18, versículo 1 a 22, devemos perdoar 490 vezes? Olha, João... Eu não repetir por causa do suado. De acordo com Mateus 18, versículo 1 a 22, devemos perdoar até 490 vezes?
Esta é a pergunta, pastor Filipe. Olha, Mateus capítulo 18, deixa-me ler, eu vou ler aqui o verso 21 até 22. Sim, 21 e 21 a 22. 22, Sim. exatamente. Aqui, de facto, Jesus falou o seguinte. Verso 21 a 22, o texto bíblico diz o seguinte. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Exato. Sabe, João, na verdade, o judaísmo ensinava que perdoar uma pessoa 3 vezes demonstrava um verdadeiro espírito de perdão. E alguns rabinos deixavam claro que perdoar 4 vezes não era necessário, porque 3 vezes era o suficiente. E a pergunta de Pedro foi além. Foi além. Por que foi além? Porque Pedro, primeiro, é que queria ter uma resposta da parte de Cristo Jesus. Qual era a perspectiva de Cristo? O que Jesus achava com relação ao número de perdão? Então, a pergunta de Pedro foi além. E sendo generoso, ele sugeriu um número até mesmo de perfeição, quando ele falou até 7. Ou seja, quando Jesus dá a resposta, no verso 22, de que não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, não é exatamente um resultado matemático de 490 vezes que nós temos que perdoar as pessoas. Não, não significa isso. Mas quando Jesus falou não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, Jesus referia-se a um ato de perdoar sempre e nunca deixar de perdoar. Ou seja, devemos conceder um perdão perfeito. Perdoar sempre e nunca deixar de conceder perdão a alguém que nos faz mal, ou alguém que nos fere, ou alguém que nos faz algum ato maligno. Okay. Temos que perdoar sempre e sempre. Sempre e sempre. Aliás, essa é uma característica, ou então é uma, como vou dizer? Isto é Cristo Jesus, ou seja, Deus nos perdoa sempre. Sim, Deus nos perdoa sempre. Ele nunca se cansa de nos perdoar. Mas deve ser um atributo do cristão. Exatamente. Um atributo do verdadeiro cristão. Isso deve ser uma atitude que o cristão deve demonstrar diante daqueles que o fazem algum mal. Muito bem, pastor. Muito obrigado. Agradecemos também já por ter estado neste programa mais uma vez e incansavelmente responder às perguntas dos nossos estimados ouvintes. Este é o programa Bíblia Responde. Estamos assim a terminar, mas não queremos sem antes agradecer o carinho da sua audiência e dizer uma vez mais que este programa quem faz é você. E contamos diariamente com as suas perguntas, contamos também com as suas sugestões quanto a este programa. Não importa em que cidade você esteja, até porque já temos, já nos pode ouvir via internet ou via online na nossa página Rádio Adventos. Caso você não tenha, ou se preferir, na nossa página do Facebook, Rádio Adventos, vá para lá e vai encontrar no canto superior esquerdo o botão play para que você possa acompanhar em direto a programação da Rádio Adventos. Este é o programa Bíblia Responde. Estamos aqui a colocar um ponto e vírgula. Nosso programa volta amanhã com muito mais questões. Contamos consigo e já sabe, quem faz este programa é você. Pergunte e a Bíblia responde.